Você já parou diante do espelho e sentiu que o seu corpo não parece mais pertencer a você, especialmente ao notar aquele inchaço persistente na região abdominal que parece resistir a qualquer esforço? Mais do que uma simples mudança estética, essa barriga proeminente após os 60 anos representa um grito silencioso dos seus órgãos internos, um sinal de que o seu motor biológico está enfrentando uma pressão interna invisível e perigosa. Muitos encaram isso como uma marca inevitável do tempo, um peso da idade, que deve ser aceito com resignação. Mas a verdade é muito mais complexa e urgente do que um simples número na balança. Essa alteração física funciona como o termômetro mais visível da sua inflamação sistêmica, indicando que a sua autonomia e a sua saúde estão sendo comprometidas por um processo que sufoca sua vitalidade. Você está pronto para entender o que o seu corpo realmente está tentando comunicar sobre sua longevidade hoje? Esse inchaço, que muitas vezes parece um balão prestes a estourar, não é apenas gordura acumulada. É a manifestação de um colapso metabólico que está roubando sua energia e sua clareza mental a cada minuto que passa. Imagine seus órgãos internos, como o fígado e o pâncreas, lutando para funcionar enquanto são espremidos por uma camada de tecido tóxico que libera substâncias inflamatórias no seu sangue a cada segundo. Esta é a grande descoberta da medicina geriátrica moderna. Reduzir o volume abdominal não é um projeto de vaidade, mas um resgate da sua soberania biológica e um caminho para a desinflamação profunda. Ao identificar os gatilhos desse estufamento, você pode destravar reservas de energia que estavam presas em processos inflamatórios, recuperando um vigor que acreditava ter perdido para sempre. Hoje, revelaremos como transformar essa zona de perigo em uma fonte de poder, permitindo que você envelheça com a dignidade e o controle que realmente merece. É alarmante como a sociedade e até mesmo alguns profissionais de saúde tendem a normalizar o crescimento da circunferência abdominal como uma característica benigna e esperada do envelhecimento humano tradicional. Após os 60 anos, esse silêncio em torno do tema torna-se ainda mais perigoso, pois o que muitos chamam de barriguinha de aposentado é, na verdade, um depósito ativo de citocinas inflamatórias que bombardeiam o sistema circulatório constantemente. Milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com fadiga crônica, dores articulares e névoa mental, sem perceberem que a raiz desses males está literalmente guardada sob o cinto, em um processo silencioso de desgaste orgânico. Ao ignorarmos esse sinal visual tão claro, permitimos que o corpo entre em um estado de estresse metabólico permanente, onde os órgãos vitais perdem espaço e eficiência, transformando o que deveria ser uma fase de colheita e sabedoria em uma luta diária contra a própria biologia interna. A biologia do envelhecimento traz transformações específicas que tornam a região abdominal um ponto crítico de monitoramento para quem busca longevidade com autonomia real e preservação da força. Com o passar das décadas, ocorre um declínio natural na motilidade gastrointestinal, o que significa que o trânsito dos alimentos torna-se mais lento, favorecendo uma fermentação indevida e o crescimento bacteriano desordenado, conhecido tecnicamente como SIBO. Esse fenômeno gera gases e um estufamento permanente que não apenas causa desconforto físico, mas também sinaliza uma falha na barreira de proteção do seu sistema digestivo. Somado a isso, a resistência à insulina progressiva faz com que o corpo, após anos de exposição a dietas inadequadas, perca a capacidade de gerenciar o açúcar no sangue com precisão. O resultado é um estoque prioritário de energia na cavidade abdominal, onde a gordura se acumula de forma visceral, asfixiando processos metabólicos básicos e sabotando a disposição necessária. Outro pilar fundamental para compreendermos essa mudança é o conceito de inflammaging, um estado inflamatório crônico de baixo grau que se retroalimenta do próprio tecido adiposo visceral acumulado ao longo do tempo. Esse círculo vicioso é agravado pela redução da integridade da barreira intestinal, fenômeno conhecido como intestino permeável, que permite a passagem de toxinas e fragmentos bacterianos diretamente para a sua corrente sanguínea.
Quando essas substâncias circulam livremente, elas provocam uma reação de defesa constante do sistema imunológico, o que consome uma quantidade imensa de energia e resulta naquela sensação de cansaço profundo que parece não passar nem com uma boa noite de sono reparador. Além disso, essa inflamação atinge o sistema nervoso central, contribuindo para a névoa mental e a perda de clareza cognitiva que muitos idosos erroneamente atribuem à idade avançada. Compreender que o seu intestino funciona como o motor e o filtro biológico é o passo decisivo. O conflito central dessa transformação silenciosa reside na colisão entre um metabolismo que se tornou menos resiliente e hábitos que já não servem mais ao corpo de quem ultrapassou os 60 anos de vida. Muitos indivíduos continuam a seguir padrões nutricionais e estilos de vida estabelecidos há décadas, sem perceber que sua usina biológica mudou radicalmente as regras de operação interna. Esse erro silencioso, geralmente uma combinação de açúcares escondidos, óleos inflamatórios e a ausência de estímulos musculares específicos, cria um estado onde o organismo fica preso permanentemente no modo de armazenamento de perigo. Não se trata apenas de ganhar peso, mas de uma perda profunda da flexibilidade metabólica que sustenta na vitalidade. Quando o corpo perde a capacidade de processar energia de forma limpa, você se torna prisioneiro da própria biologia, colocando em risco direto sua autonomia funcional e a clareza mental necessária para viver com plenitude. O que realmente está em jogo neste campo de batalha abdominal é a sua liberdade de movimento e a preservação da sua identidade cognitiva nos anos mais importantes da sua história. A barriga inchada exerce uma pressão física constante sobre o diafragma, encurtando sua respiração e reduzindo a oxigenação que chega ao cérebro, o que acelera o declínio das funções executivas e da memória. Além disso, o deslocamento do centro de gravidade causado pelo excesso de peso central sobrecarrega a coluna lombar e as articulações dos joelhos, criando um ciclo de dor que convida ao sedentarismo forçado. Esse é o momento crítico onde a escolha precisa ser feita. Ou você aceita a trajetória de dependência e fragilidade que a gordura visceral impõe, ou assume o comando para reverter esse quadro inflamatório. Ignorar esse sinal visível é permitir que o envelhecimento seja ditado pela doença, abrindo mão do seu direito de estar forte. Para entender como reverter esse quadro, precisamos primeiro diferenciar a gordura que vemos daquela que realmente nos mata silenciosamente no dia a dia sem dar avisos prévios. A gordura subcutânea, que fica logo abaixo da pele, é muitas vezes apenas uma questão de estética, mas a gordura visceral é uma entidade biológica completamente diferente, agressiva e furtiva. Localizada profundamente na cavidade abdominal, ela envolve seus órgãos vitais, como o coração, o fígado e os rins, funcionando como uma glândula endócrina descontrolada que secreta venenos metabólicos diretamente na circulação sanguínea. Esse tecido adiposo profundo asfixia a longevidade ao produzir substâncias pró-inflamatórias, que endurecem as artérias e sobrecarregam o sistema cardiovascular de forma contínua e exaustiva. Ignorar essa distinção é o primeiro passo para o declínio funcional precoce, pois enquanto você tenta apenas emagrecer, seu corpo está sofrendo uma asfixia interna que compromete toda a regeneração celular necessária para manter a juventude. O segundo pilar fundamental para compreender o inchaço abdominal reside na complexa relação entre o bom funcionamento do intestino e a produção de energia vital constante para as células. Muitas pessoas acima dos 60 anos acreditam que estão bem nutridas porque comem regularmente, mas se o abdômen está permanentemente dilatado, o corpo está, na verdade, em um estado de desnutrição funcional severa. O inchaço é o sinal claro de que a absorção de nutrientes fundamentais, como vitaminas do complexo B e minerais essenciais, está sendo bloqueada por processos fermentativos e inflamação da mucosa intestinal. Quando o seu motor digestivo está engasgado por bactérias oportunistas e gases, a energia que deveria ser usada para ir à sua locomoção e clareza mental é desperdiçada na tentativa frustrada de processar alimentos mal digeridos. O benefício de corrigir essa disbiose é imediato.
você recupera uma capacidade de extrair combustível real dos alimentos nutritivos. Nesta jornada pela compreensão da sua saúde, é provável que você já esteja identificando sinais claros de que o seu corpo tem tentado conversar com você através desse desconforto abdominal persistente. Faço aqui uma pausa importante para reconhecer o seu compromisso em buscar esse conhecimento profundo, algo que poucos na sua geração se dispõem a fazer com tanta atenção e cuidado genuíno. Se este conteúdo está abrindo os seus olhos para uma nova forma de cuidar da sua autonomia, eu te convido a deixar um comentário abaixo, compartilhando qual é a sua maior dificuldade hoje com o inchaço ou o cansaço constante. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que não perderá os próximos passos fundamentais que vamos detalhar para transformar sua saúde metabólica. Sua participação é essencial para construirmos uma comunidade de idosos cada vez mais potentes, lúcidos e conscientes de seu próprio valor. Avançando para o terceiro pilar, precisamos encarar a realidade do eixo entre a insulina e a estocagem de gordura inflamatória em nosso corpo envelhecido, que exige estratégias nutricionais mais refinadas. Após décadas de exposição aos carboidratos refinados e uma frequência alimentar excessiva, o organismo tende a entrar em um modo de proteção onde a insulina permanece constantemente elevada no sangue. Esse estado hormonal impede que o seu corpo acesse as gorduras estocadas para transformá-las em disposição física, mantendo você em um ciclo vicioso de fome, cansaço e acúmulo visceral ininterrupto. Quando você consome pães brancos, açúcares e massas com frequência, o pâncreas trabalha sob estresse extremo e o excesso de glicose é rapidamente convertido em gordura abdominal densa e perigosa. A orientação prática aqui é reduzir drasticamente a carga glicêmica das refeições, permitindo que os níveis de insulina caiam o suficiente para que o seu corpo finalmente desinflame. O quarto pilar foca em um vilão muitas vezes invisível, mas extremamente poderoso no desenvolvimento da circunferência abdominal, o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse e do armazenamento central. Após os 60 anos, o impacto psicológico de preocupações familiares, falta de sono reparador ou ansiedade crônica age como um ímã biológico, puxando a gordura periférica diretamente para a região central do abdômen. Mesmo pessoas que comem pouco podem apresentar uma barriga proeminente e rígida se estiverem vivendo sob tensão constante, pois o cortisol sinaliza ao corpo que ele deve estocar energia rápida perto dos órgãos vitais para uma suposta emergência. Esse mecanismo ancestral de sobrevivência torna-se uma armadilha na vida moderna, resultando em um acúmulo de gordura visceral que é resistente a dietas convencionais que ignoram o bem-estar emocional. Aprender a gerenciar o sistema nervoso é, portanto, uma estratégia fisiológica essencial para murchar o inchaço e restaurar o equilíbrio. O quinto pilar trata da sarcopenia abdominal, ou seja, a perda de musculatura profunda que sustenta a estrutura do seu tronco e das vísceras que deveriam estar protegidas internamente. Quando os músculos como o transverso do abdômen enfraquecem devido à falta de estímulos específicos, as vísceras literalmente cedem para frente, criando uma aparência de inchaço e alterando drasticamente a sua postura corporal. Isso não é apenas uma mudança estética, pois a perda dessa cinta natural compromete a estabilidade da coluna e aumenta a pressão sobre os órgãos internos, dificultando a circulação linfática e o trânsito intestinal. Ao ignorar o fortalecimento desse núcleo profundo, você permite que a gravidade e o tempo deformem sua silhueta e reduzam sua agilidade física, aumentando o risco de quedas e lesões. O benefício de reativar essa musculatura é a recuperação imediata da postura ereta e de um abdômen mais funcional, devolvendo-lhe a sensação de controle. Somado a esses pilares, é fundamental compreender o papel do ritmo circadiano e da qualidade do sono na regulação do metabolismo abdominal durante o processo de envelhecimento saudável e consciente. Quando o idoso não atinge as fases profundas do sono, o corpo falha em realizar a regulação hormonal necessária, mantendo os níveis de grelina, o hormônio da fome, elevados e reduzindo a sensibilidade à leptina,
que controla a saciedade. Esse desequilíbrio noturno força o organismo a buscar energia rápida através de desejos por carboidratos no dia seguinte, alimentando novamente o estoque de gordura visceral. Além disso, é durante o repouso que o sistema linfático e os processos de reparo intestinal ocorrem com maior intensidade, combatendo a inflamação que gera o estufamento. Portanto, priorizar uma higiene do sono rigorosa é tão importante quanto o ajuste na dieta para quem deseja reduzir a circunferência abdominal e manter a mente afiada e descansada. A aplicação prática desses pilares começa com a identificação minuciosa dos alimentos que causam o que chamamos de fermentação oculta no organismo do idoso, um processo que gera estufamento imediato. Grãos mal preparados, excesso de leguminosas, sem o devido remolho e laticínios processados são frequentemente os culpados por transformar sua digestão em um processo lento e doloroso. Ao observar como o seu corpo reage a cada refeição, você começa a mapear seu próprio perfil de sensibilidade, permitindo uma limpeza metabólica que reduz o volume abdominal em poucos dias. O segredo não é passar fome, mas escolher alimentos de alta densidade nutricional que não exijam um esforço hercúleo do seu sistema digestivo para serem processados e absorvidos. Quando você remove os gatilhos inflamatórios, o intestino recupera sua integridade e a barriga começa a desinflamar naturalmente, refletindo uma saúde interna que agora está sendo restaurada. Outro ajuste crucial na sua rotina diária envolve o respeito ao tempo necessário para que o intestino realize sua própria faxina interna através do chamado complexo migratório motor do sistema digestivo. Esse processo de limpeza ocorre apenas quando estamos em períodos de jejum entre as refeições, varrendo restos alimentares e bactérias indesejadas, que, se acumulados, provocam um inchaço e a fermentação excessiva. O hábito de beliscar o dia todo impede que essa função natural aconteça, mantendo o ambiente intestinal em constante estado de trânsito engarrafado e inflamação crônica. Ao espaçar as refeições e garantir um jejum noturno de pelo menos 12 horas, você permite que o seu sistema digestivo descanse e se regenere profundamente, combatendo o efeito balão que tanto incomoda. Essa disciplina simples é uma das ferramentas mais poderosas para resgatar a eficiência do seu motor biológico, garantindo que a energia produzida seja direcionada para a sua vida. Muitas pessoas tentam resolver o inchaço, aumentando bruscamente o consumo de fibras, mas cometem o erro grave de não ajustar a hidratação estratégica necessária para que essas fibras funcionem corretamente. Sem água suficiente, o excesso de fibras no intestino de um idoso pode agir como uma rolha, agravando a constipação e o estufamento abdominal de forma severa e desconfortável. O ajuste ideal envolve o equilíbrio entre fibras solúveis e uma ingestão hídrica constante ao longo do dia, evitando beber grandes volumes de líquidos durante as refeições principais para não diluir os sucos gástricos essenciais. Essa diluição prejudica a quebra das proteínas e favorece a putrefação alimentar, o que contribui diretamente para a formação de gases e a distensão da parede abdominal. Ao dominar a arte da hidratação consciente, você facilita o fluxo digestivo e ajuda o corpo a eliminar as toxinas que ficam presas na gordura visceral perigosa. Além da nutrição, a inclusão de movimentos simples que estimulam a drenagem linfática é um passo indispensável para quem deseja murchar o abdômen e recuperar a vitalidade plena com segurança. Exercícios de baixo impacto, como caminhadas rítmicas ou alongamentos que envolvam a torção suave do tronco, ajudam a massagear mecanicamente os órgãos internos e a mover o fluido linfático estagnado. Se você chegou até aqui, reconheço o seu esforço em priorizar sua saúde acima de tudo e peço que compartilhe este vídeo com familiares ou amigos próximos, que também precisam despertar para esse cuidado. Essa estagnação de líquidos na região abdominal contribui para a sensação de peso e o volume excessivo, que muitas vezes é confundido com gordura sólida. Ao dedicar alguns minutos do dia para estimular essa circulação, você auxilia o fígado e os rins na desintoxicação profunda, reduzindo a carga inflamatória sistêmica. Considere o contraste entre dois caminhos distintos que observamos frequentemente na jornada do envelhecimento humano
e da busca pela vitalidade real em nossa sociedade moderna. De um lado, temos o exemplo de um senhor que, ao notar o aumento constante da rigidez abdominal e o cansaço ao subir pequenos lances de escada, optou por ignorar esses sinais, atribuindo-os apenas ao tempo. Infelizmente, essa negligência permitiu que a inflamação visceral progredisse de forma silenciosa, resultando em uma perda severa de mobilidade e na dependência de medicamentos para controlar crises metabólicas que poderiam ter sido evitadas. Em contrapartida, conhecemos a história de uma mulher que, aos 65 anos, decidiu investigar seu estufamento persistente e ajustou sua mastigação e escolha de nutrientes básicos. Em poucos meses, ela não apenas reduziu medidas, mas recuperou a disposição para viajar e brincar com seus netos, provando que a ação preventiva é o segredo. O processo de envelhecimento não deve ser visto como um evento aleatório ou uma sucessão de fatalidades biológicas sem explicação, mas sim como a culminação de décadas de pequenos hábitos acumulados. A barriga inchada que hoje incomoda é o resultado de uma arquitetura metabólica construída, camada por camada, através de escolhas alimentares, níveis de estresse e padrões de movimento que geraram um impacto monumental. É fundamental compreender que o declínio físico não acontece de forma súbita, mas de maneira progressiva, onde cada sinal de inflamação ignorado funciona como um tijolo a menos na estrutura da sua autonomia. Perceber o corpo como um sistema integrado, onde a saúde abdominal reflete a integridade dos órgãos, é o que realmente separa o envelhecimento frágil da longevidade poderosa, permitindo que você retome o controle sobre o seu destino biológico através de decisões conscientes e informadas sobre o seu próprio funcionamento interno. Embora o cenário de inflamação interna e declínio metabólico possa parecer assustador, é fundamental compreender que sua biologia não é um destino imutável ou uma sentença de fragilidade. Embora ignorar esses sinais possa, de fato, acelerar a perda de autonomia, o corpo humano mantém uma capacidade extraordinária de regeneração quando orientado corretamente pela ciência e pelo autocuidado. Você não é uma vítima passiva do tempo, mas o arquiteto da sua própria recuperação funcional em qualquer fase da vida. Cada decisão de evitar um alimento inflamatório ou de priorizar a hidratação envia uma mensagem poderosa às suas células de que a busca pela saúde ainda é possível e recompensadora. Ainda existe tempo de reverter anos de estresse metabólico. Mudanças simples e acessíveis têm o poder de desmontar a armadilha biológica da barriga inchada, restaurando um nível de energia e controle que provam sua força. Escolher não agir diante do aumento da circunferência abdominal após os 60 anos é aceitar um contrato silencioso com a fragilidade e a perda progressiva da sua liberdade pessoal. Se nada for feito, o acúmulo de gordura visceral continuará inflamando suas artérias, elevando o risco de eventos cardiovasculares e acelerando um declínio cognitivo, que pode levar à temida demência metabólica precoce. A longo prazo, esse inchaço pressiona as articulações e o sistema respiratório, resultando em mobilidade reduzida, tornando-o dependente de auxílio familiar e hospitalizações frequentes que drenam sua qualidade de vida. Em contrapartida, quem decide agir preventivamente está investindo na manutenção da sua dignidade e autonomia a longo prazo. Ao desinflamar o abdômen, você garante que sua mente permaneça afiada e que seu corpo tenha a agilidade necessária para desfrutar da vida com independência total, transformando o seu futuro em um cenário de vigor. Muitas vezes, a informação mais surpreendente para quem enfrenta o inchaço abdominal é descobrir que o problema nem sempre está no excesso de comida, mas na desnutrição celular severa e invisível. Você pode estar ingerindo calorias, mas se o seu intestino está inflamado e sua barriga dilatada, o seu corpo está literalmente passando fome de nutrientes essenciais que não conseguem atravessar a barreira intestinal. Outra revelação que muda a percepção é o fato de que alimentos considerados saudáveis, como saladas cruas consumidas em excesso à noite, podem ser os maiores vilões da fermentação devido à baixa produção de ácido gástrico. Entender que o seu corpo agora exige uma estratégia de facilitação digestiva é o ponto de virada que transforma o esforço inútil em resultados reais,
renovando sua atenção para detalhes que antes eram completamente ignorados, mas que hoje são a chave para sua leveza e saúde integral. Ao chegarmos ao fim desta jornada, fica claro que a circunferência do seu abdômen é muito mais do que estética. É o indicador supremo da sua soberania metabólica e vitalidade. Compreendemos que cada escolha alimentar, o controle do estresse e a atenção à integridade do seu intestino são as ferramentas que permitem murchar o perigo inflamatório e despertar uma energia que você acreditava perdida. O seu corpo possui uma capacidade incrível de se regenerar quando você decide assumir o comando das rédeas biológicas com sabedoria. Diante do que revelamos hoje, qual será a primeira mudança que você implementará na sua rotina para resgatar sua autonomia? Compartilhe sua reflexão abaixo, pois sua experiência pode inspirar outros a buscarem uma velhice potente e digna. Inscreva-se no canal para fortalecer sua saúde e compartilhe este vídeo como um ato de cuidado profundo com todos que você ama.